Fala Builder, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês aqui um projeto para falar sobre a verdade última das coisas. Não, peraí que eu estou no lugar errado aqui. É, Aqui, ó. W3D Podcast. Eu criei um projeto que transforma a minha conversa com o chat GPT num podcast. E eu queria mostrar para vocês o código desse projeto, como ele funciona. Bom, primeiro eu vou mostrar o projeto rodando aqui, bem rapidinho. Eu tenho aqui, ele foi feito em JavaScript, ah, tem aqui alguns arquivos. Está aqui o código, deixa eu arrumar aqui a tela para vocês verem muito bem. Vamos lá, eu vou rodar esse código. Como é que eu faço para rodar? Para rodar eu vou rodar yarn start e aí eu vou passar o identificador de uma conversa minha com o chat GPT, uma conversa que eu tenha compartilhado. Por exemplo, essa aqui, que é qual é a verdade última das coisas. Então eu vou pegar esse identificador aqui, vou colar na minha linha de comando e vou rodar. Se tudo funcionar, ele vai baixar essa conversa e vai criar um áudio de uma conversa entre eu e uma assistente usando um recurso de geração automática do que a gente chama de text-to-speech, ou seja, transforma o texto em voz. Claro que isso aqui é um exemplo, é um protótipo. A ideia é que esse projeto seja evoluído, melhorado para se tornar de fato um podcast. Então, eu quero criar um podcast das minhas conversas com o Chat GPT. E quero que você também use esse projeto, melhore ele e crie o seu próprio podcast usando as suas conversas com o ChatGPT ou qualquer que seja o texto que você tem para converter em uma conversa. Vamos ouvir aqui para ver o que aconteceu. Então vamos lá. Vou tocar aqui o áudio. Olha só. Qual a verdade última das coisas? A pergunta sobre a verdade última das coisas é uma questão filosófica profunda e tem sido objeto de debate e reflexão por milênios. Diferentes tradições E assim vai, filosóficas, né? Vai. religiosas e culturais têm abordagens variadas para responder a essa pergunta. Aqui estão algumas perspectivas. Perspectiva religiosa. Muitas Bom, e aí vai, né? O áudio ele é longo, né? Tem muitas informações aqui, ó. Esse áudio ele tem é, aqui, ó, pouco mais de 1 mega, né? Então é um áudio relativamente longo. Vou deixar ele aqui até de exemplo no projeto, né, no GitHub do projeto, mas vamos ver o código, né, que é o que interessa aqui. Mas é muito simples. E eu estou usando primeiro, eu estou usando aqui a ferramenta do Google Cloud, que é o Text-to-Speech. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né, o text. Você vai aqui no seu console aí do Google Cloud, e aí você vai no Text-to-Speech. Então, para quem não conhece, entra aqui no Text-to-Speech. Aqui você vai ter ó, a API que você vai precisar ativar. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é ativar aqui a Text-to-Speech API no seu projeto, tá? Isso é bem importante. Então, eu já vou fazer aqui. No meu caso, já está ativado. Então, no caso de você, se não tiver, você vai dar um Activate, vai ter um botão aqui. Aqui já está ativado e por isso já está funcionando, tá? Mas você vai precisar fazer não só isso, você vai precisar criar uma chave, né? Uma chave que a gente chama de Service Access ou Access Key, né? Uma chave de serviço. Então eu vou procurar aqui nas minhas chaves aqui, keys. Aqui, vamos achar aqui Key Management, vamos lá. Key Management. Eu acho que aqui, às vezes muda um pouco essas. Não é aqui não. Entrei no lugar errado. Espera aí, vamos vir por aqui que talvez seja mais fácil. Aqui, Credentials. Aqui, achei. Credentials. Isso. E aí aqui eu criei, tá vendo? Uma Service Account. Então você vai precisar fazer isso aqui. Como é que eu crio uma Service Account nova? Você vai vir aqui em Manage Service Accounts. Tá? Vou criar uma aqui nova para mostrar para vocês de exemplo. Você vai clicar aqui em Create Service Account. Você vai dar um nome qualquer, né? Ele vai dar um ID para essa conta. E aqui você vai continuar. E aí você vai dar um role para essa chave, para essa conta de serviço, que no caso aqui é o Text to Speech Service Agent, ou seja, é um agente que vai ter acesso, né?
E aí eu dou um continuar aqui, para ele ter acesso, né, a essa chave. E done. Pronto, criei a chave. Agora eu vou precisar criar um arquivo que vai ser, né, as minhas chaves, né? Então, veja, eu primeiro crio uma... Estou usando a nomenclatura até errada aqui. Service Account, eu crio uma conta de serviço. Essa conta de serviço seria uma conta que tem determinados acessos no meu Google Cloud. No caso aqui, essa conta só tem acesso para conversar com a API do Text-to-Speech. Então, uma vez que ela já tem esse acesso, eu vou criar uma chave de acesso para ele. Vou vir aqui em Manage Key. Ela já tem uma aqui. Eu vou criar uma nova chave, né? E vou colocar ele como um JSON. Vou criar e ele vai baixar esse JSON aqui na minha máquina, tá? Então, guardem esse arquivo aqui, ele está baixando, né? Vai salvar aqui esse arquivo. Então, ele está aqui nos meus downloads. Cadê ele? Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Tá aqui o arquivo. Então, tá aqui a minha chave. E esse JSON aqui, guarde ele, porque você vai precisar desse endereço na hora de você rodar o seu script. Tá? Muito bem. Beleza, fechei aqui. Uma vez que eu tenho essa chave, agora sim, já está tudo funcionando e tudo pronto para poder rodar o script. O que esse script faz? Ele tem basicamente dois arquivos, o index.js e o fetchconversation.js. Esse index aqui, o que ele faz? Basicamente, primeiro, ele busca a conversa, ou seja, ele vai lá no chat GPT, que é essa função aqui, fetchConversation, então passa a URL no caso... Vamos voltar aqui, peraí. Eu construo essa URL aqui, né, esse share, então exatamente essa URL aqui, e passo só o ID como um complemento. Então aqui está o ID que vem como um argumento, né, na hora que eu executei, ele veio aqui como o argumento ali da linha de comando, que é o argv2. Por isso que ele está como 2 aqui. Então, fiz aqui a chamada, ele montou a URL, passou para esse método aqui. O que ele faz? Ele usa o Axis, né, para pegar o conteúdo, então é como se ele estivesse baixando o conteúdo dessa página, pegando o HTML, e aí ele vai fazer um parser, né, porque a API do ChatGPT não permite que você acesse as suas próprias conversas da interface do ChatGPT. Então eu tive que usar um scraper ou um parser que vai olhar o HTML e vai buscar os elementos. E aqui não vai convir explicar o detalhe, mas basicamente eu pego os elementos que estão ali no HTML e começo a iterar por ele e vejo. Se ele é um elemento do tipo hidden, ele é uma mensagem do usuário. Se ele é um outro tipo, ele é uma mensagem do assistant. Então, basicamente é só um jeito de identificar ali. Nesse HTML aqui, se você for olhar aqui o código dele, né? Se for olhar ele aqui, ele tem ali, ó, as classes, né? Então ele usa essas classes aqui para poder achar Markdown, Prose, WFUL, blá blá blá, para poder achar as falas, né, do chat GPT. Então ele vai elencando, vai construindo a mensagem, tá? Vale a pena dizer também que eu usei o chat GPT para construir esse aplicativo, tá? Para construir esse script. Claro que ele não respondeu da primeira certo logo de cara, eu tive que conversar com ele e ir instruindo ele como fazer o script corretamente, porque ele errou muitas vezes, mas no fim cheguei nesse script onde ele transforma basicamente essa conversa que está numa tela, né, num arquivo do tipo assim, né, numa conversa que eu estou chamando de conversation, que tem basicamente o seguinte, é um array que tem o usuário, que pode ser o usuário, e a mensagem. Né? E aí depois vem mais um outro elemento, que pode ser o assistant, né, e a resposta, e assim vai. E aí continua. Então ele tem essa sequência aqui de quem falou e qual é a mensagem. Quem falou e qual é a mensagem. E pronto, eu passo isso para o meu método aqui, né? Então eu passo essa conversa aqui que ele já buscou. Eu mando um log, tanto que ela até apareceu aqui, olha só, tá vendo? O user, qual é a verdade de uma das coisas? Aí o assistant falou isso, depois o assistant falou isso. Tá vendo, ó? Bonitinho. E aí aqui, ó, usuário. Mas não é 42? Ah, você está se referindo à famosa frase do livro. E assim vai, tem a conversa, né? Então tem a minha conversa com ele. E pode ser qualquer conversa, tá? Essa conversa pode ser tão longa quanto eu queira. Vai funcionar. Bom, aí o que ele faz? Ele chama a função convert conversation, que converte a conversa em texto numa conversa, num áudio, tá? Então como é que faz isso? Pô, olha que simples, gente. Veja só. Primeiro eu crio um buffer
zerado, né? Que eu estou chamando de dados de áudio, porque esse é um áudio raw, né? Vamos dizer assim, um áudio puro. Eu pego esse áudio e vou concatenando o buffer, né? Vou adicionando as chamadas, então eu pego cada uma das mensagens, né? E vejo, essa mensagem é do usuário? Então usa esse modelo de voz, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que eu posso mudar o modelo de voz, mas usa esse modelo de voz, que no caso é uma voz masculina, mas vocês podem escolher a voz que vocês quiserem. Depois, se não for, a ideia é que dependendo de quem esteja falando, seja uma voz diferente até para parecer uma conversa. Então, se é o usuário, ou seja, eu, no caso, é uma voz masculina. Se não for eu, é uma voz feminina, que é a inteligência do ChatGPT. Então, uma voz feminina. E aí parece uma conversa entre eu e a ChatGPT. E aí, ele vai concatenando os vários áudios, né, nesse buffer. Então, ele vê quem é, baixa o áudio com essa chamada de API. Eu já vou entrar aqui no detalhe para vocês verem como é que ele faz essa chamada aqui na API do Text-to-Speech do Google, e concatena e acabou. E aí o audio data é esse buffer, que no fim ele escreve um arquivo, ele tem esse write file, basicamente ele pega os dados e escreve ali, .mp3, acabou. Simples assim. Não tem como ser mais simples. Bom, como é que faz a chamada na API do Google? Simples. Requisição. Input é o texto, a voz, qual que é a língua, no caso PTBR, qual que é o nome da voz, que no caso, né, é essa aqui, né, esse terceiro parâmetro aqui, que eu estou usando o WaveNet, que na minha opinião é hoje, pelo menos no Google, a que parece menos robotizada, ainda assim, né, precisa ter algumas melhoras, e o gênero, que no caso aqui eu passo, e aí o tipo de encoding, que no caso aqui MP3. Pronto, é isso. Simples assim, ó. Vamos pegar aqui, vamos pegar uma outra conversa. Você pode pegar a conversa que vocês quiserem e gerar, né? Tendo o ID dessa conversa pública. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma conversa aqui. Vamos ver. Vou pegar aqui uma outra conversa aqui, né? Vou gerar aqui. Vou pegar essa aqui. Peraí. Copiar o link dela. Peraí, aqui, ó. Vou pegar aqui mais uma conversa, ó. Essa conversa aqui. Beleza, vou pegar o ID dela. Vamos ver. Nunca rodei aqui, hein? Pode ser que dê pau, pode ser que funcione. Vamos lá. Peguei, baixei. Vamos lá. Quantas gramas tem de café expresso numa dose de expresso? Aí vamos lá. Quantas gramas tem de café numa dose de expresso? A quantidade de café moído utilizada para preparar um expresso pode variar, mas geralmente, uma dose de café expresso é feita com cerca de 8 a 10 gramas de café moído. Esta quantidade pode produzir um expresso com um volume de 25 a 35 mililitros. Vale ressaltar que essas são diretrizes gerais e podem variar dependendo da máquina de café, do tipo de café e das preferências individuais. E pronto. Tá aí, gente. Se vocês quiserem colaborar, melhorar esse projeto, ele já está aqui no nosso GitHub da Web3Dev. Façam seus PRs, chama W3D Podcast. Tá aqui as instruções de como rodar ele aí no seu computador e como fazer o seu próprio podcast baseando-se nas conversas que você tem com o ChatGPT. Fico à disposição para a gente melhorar. Vamos evoluir. We're all gonna build it. Valeu, gente!